Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho de hoje, 1º de agosto de 2020, sábado da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. E diz o seguinte: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Queridos irmãos, nós temos esse relato de hoje também presente no Evangelho de São Marcos. Só que se comparado ao de São Mateus, o de São Mateus, em relação ao de São Marcos, assume uma narrativa menos íntima e moral. E aí nós temos 4 protagonistas, fora Nosso Senhor Jesus Cristo, que é sempre o protagonista principal do Evangelho. Nós temos 4 pessoas importantes aí. Herodes, conhecido como Herodes Antipas, Herodíades, Filipe e Salomé. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande, e ele, em dado momento da sua vida, divorciou-se da sua esposa para se casar. Herodíades era casada com Filipe, irmão de Herodes, e sobrinha de Herodes o Grande, e encontrando-se com Herodes, tornou-se tão egoísta e tão ambiciosa quanto ele, e acaba por abandonar o seu marido. E Salomé é a filha de Herodíades. E o Filipe, coitado, é o marido injustiçado da história. Quando São João Batista é citado e diz que ele não permitiu a situação de Herodes, isso quer dizer que São João Batista ele julgou e denunciou o pecado de Herodes, porque ele tomou a esposa do seu irmão enquanto ele ainda estava em vida. E isso é igual a adultério e a incesto. E ambos são condenados claramente no capítulo 20 do livro do Levítico. No Evangelho também nós temos São Mateus dizendo que Herodes tinha medo da multidão. Essa é outra diferença em relação ao relato que tem em São Marcos. Porque em São Marcos, Herodes tem medo claramente da figura de São João Batista. São Mateus ele vai e transporta esse medo que em São Marcos é associado à figura de São João Batista para as multidões. Quando Herodes promete sob juramento a cabeça de São João Batista a Salomé, filha de Herodíades, ele diz que não pode voltar atrás daquela situação, é por causa da mentalidade judaica, porque o juramento para o judeu estava sempre vinculado à lei, e se voltasse atrás a respeito de um juramento, se teria o pecado tanto de perjúrio ou também uma inconveniência política, e para ele representaria as duas coisas. Mas dessa maneira também ele se mostra primeiro uma pessoa extravagante. Como é que você vai prometer qualquer coisa a alguém? Você não pode prometer qualquer coisa, deixar um pedido em aberto para alguém. Porque a pessoa imperfeita vai pedir coisas imperfeitas e vai se aproveitar de você. A única pessoa para a qual nós devemos oferecer o nosso coração irrestritamente, absolutamente, é Deus.
E ele se mostra também uma pessoa muito volúvel, porque apesar de ter cometido o erro, depois ele entristece o seu coração. Isso é uma falta de caráter. Como que a pessoa comete um erro e fica triste pelo erro que cometeu? Ele quis sim cometer o erro. Isso denuncia também a nossa fragilidade enquanto pecadores, que na hora de abraçar o pecado estamos todos realizados, confortáveis na nossa decisão, e ali de uma hora para outra já nos entristecemos. O salário do pecado é a morte e a tristeza. Então nós devemos versar muito, refletir muito acerca das nossas opções, acerca das ações que nós tomamos. E aí os discípulos, depois que souberam o que acontecera com São João Batista na prisão, foram lá, tomaram o seu corpo e foram anunciar a Nosso Senhor Jesus Cristo. De certa maneira, São Mateus ele faz uma associação entre a paixão de São João Batista e a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ambos foram condenados sendo inocentes. E no caso de São João Batista, o coitado não teve nenhum tipo de simulacro de julgamento. Nosso Senhor Jesus Cristo foi julgado. Não que isso tenha sido uma coisa boa, mas em relação a São João Batista, nem isso ele teve direito. Queridos irmãos, penso que uma coisa que enriquecerá a nossa reflexão hoje será pensar sobre as nossas decisões, sobre a consequência das nossas decisões na vida de outras pessoas. Herodes poderia ter até alguma simpatia em relação à figura de São João Batista, porque a fama de São João Batista era muito boa, mas ele demonstrou de fato o que ele tinha no coração quando ele pronuncia essa promessa, vamos dizer assim. Se por um lado ele não queria ofender a Deus cometendo perjúrio, mas por outro ele ofendeu a Deus tirando a vida de um profeta. Então quem não escolhe bem não tem como obter qualquer fruto bom de uma decisão ruim. Então nós devemos primeiro formar bem a nossa consciência, depois ver quem são as nossas companhias, depois entender que a nossa opção fundamental é Deus, e isso deve orientar todas as decisões que nós vamos tomar, e sempre refletir muito a respeito dos resultados que as nossas decisões podem ter na vida do outro. Para nós podem ser coisas muito pequenas, mas para o outro podem ser coisas muito importantes e muito graves. E a vida do outro não é qualquer coisa para se tomar de modo leviano em nossas mãos. Que Deus nos dê a graça dessa generosidade, dessa alteridade, a que a nossa fé sempre nos conduz. Assim seja. Amém.